Muito bem, meus queridos, quero saudar a todos vocês com a paz e a graça desse maravilhoso Deus. Sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia. Estamos começando hoje, Angélica Damasceno e demais irmãos, o mês da celebração da madrugada com Deus, celebrando a quinta temporada deste grupo que surgiu como a necessidade de busca do Espírito Santo. Nós estamos juntos há 5 anos, clamando ao Senhor pelo mesmo objetivo. O batismo diário do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, a chuva ser hoje a promessa. Estamos caminhando juntos há 5 anos nesse mesmo objetivo, nesse mesmo propósito. E é uma alegria poder fazer parte desse grupo com vocês. Não é? Para quem não lembra, esse grupo começou com um grupinho pequeno ali de 23, 24 pessoas. Depois foi crescendo, chegamos a ter 216 pessoas online. Depois foi caindo um pouquinho, tivemos algumas quedas, mas aqui estamos perseverando, né? Temos hoje no nosso grupo um grupo de remanescentes, um grupo de remanescentes que participa conosco nesses encontros especiais da madrugada, clamando ao Senhor pelos nossos filhos, orando pelos nossos pastores, orando pelas nossas autoridades, pelos enfermos, pela conversão da nossa família, orando para que nossos filhos, aqueles que têm filhos afastados, voltem para os braços do Pai, e ao longo desses 5 anos, né, Angélica, nós temos visto e ouvido experiências incríveis de maridos que se converteram, filhos que voltaram, irmãos que foram curados, pessoas que conseguiram emprego, casamentos que foram destruídos, voltaram a ter unidade. Ao longo desses 5 anos, vivenciamos histórias maravilhosas, testemunhos incríveis de pessoas que foram alcançadas pelo Senhor. Eu quero convidar aqui de um modo especial para dar um bom dia a esse grupo, Pastor Emerson, o nosso primeiro convidado dessa madrugada, desse mês de julho. Bom dia, meu querido Pastor Emerson. Seja muito bem-vindo, amigo. Bom dia, irmão Mário. Eu agradeço, viu, o convite. É muito bom rever alguns. Não tem como deixar de citar a professora Angélica. A gente lembra aí com muito carinho do período que passamos por Camaçari, pela escola. E é muito bom poder ver que esse grupo, que começou com um propósito tão nobre, se mantém firme, né? Amém. Tem um escritor que diz que é mais fácil pregar do que orar. E eu concordo com ele, viu? Porque pregar, às vezes, a pessoa lança a mão de algumas ferramentas ali e avança, né? Mas orar é difícil porque exige abrir o coração genuinamente, né? Tirar as máscaras e permitir que aquele que sabe todas as coisas nos veja. Então, Deus seja louvado por esse grupo que se mantém perseverante nessa nobre tarefa de orar, de buscar ao Senhor em um horário tão significativo, né? Então, irmão Mário, parabéns aos demais irmãos também, sacrificar a hora aí do sono para poder se conectar com o Senhor enquanto boa parte da cidade está dormindo, sem sombra de dúvidas, nos trará aí grandes vitórias espirituais ao longo do dia, viu? É bom estar com Amém. vocês, Mário. Muito obrigado. É bom tê-lo aqui, pastor. Nós agradecemos por ter aceito o convite, né? Eu falei, eu vou fazer uma relação aqui de alguns. Infelizmente, nem todos puderam estar, apresentaram o seu justificativo completamente aceitável, e nós agradecemos porque o senhor pastor Emerson aceitou o convite. Eu quero deixar claro aqui que o pastor Emerson vai estar hoje e na próxima semana também, né? Os oradores, eles vão ter passagem duplas por aqui. Mas antes de começarmos, pastor, cantarmos aqui, dê informação para nós, alguns aqui estão curiosos, querendo saber por onde anda o pastor Emerson, quantos filhos já tem. Eu saio daqui com um, já tem três, é isso, pastor Emerson? Irmão Mário, calma, né? Calma, me ajude, por favor, viu? Tenha calma. Mas assim, nós saímos de Salvador, viemos para a Vitória da Conquista, ficamos 4 anos pastoreando um distrito pequeno de 3 igrejas ali em Vitória da Conquista. Foi um período muito especial. Quando chegamos em Vitória da Conquista, já trouxemos a família como está hoje, tá? Com dois meninos, o Olha Luiz e o aí, Isaac, que são soteropolitanos, foram fabricados aí, nascidos aí. Um deles tem sangue de Camaçari, né? Então, que é o Luiz, o é nosso o primeiro. Luiz, Então, assim, exatamente.
a gente está feliz. Ficamos um período de 4 anos lá e fomos transferidos no final do ano passado para a divisa aqui do estado da Bahia, o extremo sudoeste, com Brasília, com Tocantins. Estamos cuidando agora de um distrito pequeno também, 3 igrejas na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. É uma cidade assim, envolvida com o agronegócio, tem uma escola adventista aqui, temos Desafiador, viu, três pastor? distritos É e desafiador, viu? muito desafiador. Há assim, um potencial de crescimento muito grande. O movimento da igreja ainda é tímido frente àquilo que é e pode ser. E nós estamos aqui para inaugurar uma igreja agora no dia 23 de agosto, que é a Comunidade Viva, né? Uma igreja que tenta, com os mesmos princípios, embrulhar, aí tem um método de evangelismo para ver se a gente alcança algumas camadas que assim, temos tido dificuldades de alcançar. Então tem sido muito bom, muito trabalho, muito desafio, mas a gente tem contado com o coração de vocês, estamos felizes aqui. A Dani está envolvida ainda com a educação adventista, da aula. A gente está pertinho aqui, professora Angélica, da escola e de quando em quando a gente dá um pulinho lá, ajuda na capelania, o colega que está lá, relembra de bons Amém, momentos. Então, pastor. Deus tem cuidado, irmão Mário. A gente está feliz Louvado e, seja Deus. e vendo a igreja, a gente acompanha pelas mídias aí, né? A igreja Camaçari, em Salvador, como o senhor tem sido bondoso, e a gente fica muito feliz em ver tudo acontecer, viu? Louvado seja Deus. Pastor, o Senhor tem sido motivo das nossas orações aqui, pastor. As madrugadas estamos orando pelos nossos pastores, não de forma específica A ou B, mas colocamos todos os senhores em um momento só e apresentamos. E agora nós temos um presidente da Associação Geral, pela primeira vez, sul-americano e brasileiro, né? O pastor Ayrton Killer, presidente da Associação Geral. Privilégio, estaremos sim orando pelo Senhor, por sua família, pelos pastores no seu ministério, que tem sido desafiador em todos os lugares. Uma alegria tê-lo aqui, pastor. Deus continue te abençoando ricamente, viu? E para começar, eu quero convidar a primeira pessoa que esteve conosco aqui, iniciando a madrugada com Deus, a Angélica Damasceno. Eu quero convidar você, Angélica, para junto conosco iniciar com uma oração. Amém, amém. Oremos então. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, querido Deus, por mais um despertar com vida. Obrigado, Senhor, por despertarmos na Tua presença, Senhor. Estamos comemorando, estamos iniciando uma comemoração, Senhor. Essa comemoração é motivo de gratidão ao Senhor, porque no momento tão difícil da vida do mundo, na verdade, o Senhor despertou em Mário a necessidade de te buscar. E ele, o Senhor também, junto com ele, querido Deus, despertou em nós essa necessidade. Buscar o Senhor nas madrugadas. E como isso fez bem para nós, querido Pai, naquele momento tão ruim da pandemia, como era bom a gente se encontrar nas madrugadas, todos os dias. Isso foi realmente para nós um motivo de ir para frente, um motivo, querido Deus, que nos impulsionou realmente de uma forma a mexer com o nosso emocional. A nossa fé foi sustentada, querido Deus. Muito obrigada. O Senhor cuida de nós. Muito obrigada. Junto conosco esteve o pastor Emerson também. E outros pastores estiveram. E neste momento queremos de uma forma muito especial. Esse grupo tem orado pelos pastores, Senhor. Esse grupo tem dedicado os pastores e a família pastoral ao Senhor. O Senhor sabe que o trabalho dos aqui na terra não é fácil, mas é um chamado do Senhor. Quero pedir ao Senhor a bênção especial neste dia sobre o pastor Emerson, sobre todos os teus pastores e sobre também a família do pastor Emerson, Dani e seus filhos. Que o Espírito Santo continue direcionando a vida deles. Como ele falou aqui, a caminhada dele, da sua esposa e seus filhos, hoje estão lá em Luiz Eduardo, pedimos a tua bênção sobre eles, sobre sua esposa, sobre seus filhos, que o Espírito Santo ajude eles nessa caminhada e que eles sejam realmente uma bênção no distrito onde estão. Pedimos sobre nós também.
Que o Espírito Santo continue conduzindo o Mário. Estamos sentindo aqui a falta ainda do pastor Robson, mas provavelmente ele vai entrar. Continue nos conduzindo e cada membro que tem permitido realmente, tem tido a oportunidade de participar desse grupo, que o Espírito Santo, que é o nosso motivo maior de súplica, ele continue nos dirigindo, nos abençoando e nos motivando. É muito bom estar na tua presença, Senhor Deus, é muito bom acordar na tua presença. Mais uma vez eu suplico o batismo do Espírito Santo. Suplico também que o Senhor continue abençoando os pedidos do varal. Como o Mário disse, são muitos milagres que têm acontecido ao longo desses 5 anos. Desejamos ainda outros, querido Deus. Que o Espírito Santo continue na direção de tudo. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, minha querida irmã Angélica. Deus é contigo, viu? Deus abençoe ricamente. Vamos louvar esse Deus, ele é digno de ser louvado. Vamos cantar louvores ao Senhor, como fazemos sempre por aqui, né? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Pronto. Vamos louvar o Senhor. Deixa eu só achar aqui onde foi que eu botei. Aqui. Vamos lá. Isso. Vamos louvar o Senhor com alegria. Cantamos juntos essa linda canção. Faz jus ao nome do nosso programa, né? Celebrar. Nós vamos celebrar o Senhor durante esse mês de julho, a 5ª temporada. Então vamos celebrar juntos. Cadê você, menino? Aqui.
Amém. Ele é o Senhor Jeová, louvado seja o nome de nosso Deus. Nós queremos convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento, como sempre fazemos aqui. Eu quero convidar meu irmão Juliano. Juliano, muito bom dia. Deixa eu ver, eu vi Juliano por aqui? Tá aqui, sim. Deixa eu ver aqui. Pronto, meu amigo Juliano, muito bom dia. Pode abrir seu áudio. Olá, meu nobre irmão Mário. Bom dia, Juliano. Você está bem? Que Satisfação, alegria tê-lo aqui conosco, viu? Seja muito Érica. bem-vindo. É bom vê-lo aqui com a gente, amiga. Deus abençoe ricamente. Pastor É, Hermes, trabalhei com ele também no Ministério Jovem aqui. foi nosso departamental aqui, o pastor Emerson, departamental de jovens aqui da Associação Bahia. Bons tempos. Quero convidar também para estar conosco em oração meu irmão Egídio. Egídio, muito bom dia. Abra seu áudio, amigo. Egídio também é um dos pioneiros aqui, pastor Emerson. Perseverante, viu? Egídio, sua esposa Rejane, tive a alegria de conhecê-los pessoalmente. Pode abrir seu áudio aí. Ajuda aí, Rejane, que o homem está meio perdido. Aê! Bom dia, Egídio. Você está bem? Bom dia. Melhor do que eu mereço. Olha aí, gostei da camisa, viu? Estamos hoje usando a primeira camisa da Madrugada com Deus, online, né? Essa foi a pioneira. Depois nós tivemos os nossos encontros presenciais e vocês não perderam um, louvado seja Deus, né? Que bom. Quero convidar também meu irmão Pedro, lá do Rio Grande do Norte. Bom dia, irmão Pedro. Não sei se ele está no Rio Grande do Norte, se está lá nas tribos indígenas. Bom dia, já abriu, está aberto já. Bom dia, irmão Pedro. O senhor abriu e fechou, homem. Não toque, fique tocando, não, rapaz. Abra aí de novo. Abriu tão rápido, agora vai ter dificuldade. Ah, bom, pronto, abriu, já abriu. Abri. Bom Eu dia, irmão. continuo aqui na tribo. Eu continuo aqui na tribo, em Manaus. Muito bom, que legal. É só afastar um pouquinho o rosto, irmão Pedro. Afasta um pouquinho o rosto. Tá? Isso. Muito bem, queridos. Vocês estão sendo convidados a orar neste momento. Meu querido irmão Juliano intercede pelo batismo do Espírito Santo, a chuva cirúrgica. Egídio, amigo, intercede pelos pedidos do varal que tem sido apresentado aqui constantemente. E o nosso irmão Pedro está orando pela nova liderança, os líderes que foram nomeados agora na Associação Geral, pastor Ayrton Killer como presidente e os departamentais que estarão à frente dos ministérios. Tá bom, irmão Pedro? Apresente esses homens e suas Ok. famílias nesse momento de oração. Se você puder e quiser ficar de joelhos, fiquem à vontade, tá bom? Querido Deus e Pai nosso, louvado e exaltado, meu Senhor, seja o seu nome para sempre. Um privilégio muito grande, Senhor, estarmos em tua presença nas primeiras horas. E o Senhor prometeu que se fosse, deixaria para nós, conosco, o Consolador. E nós queremos rogar ao Pai esse poder, o poder do alto, chuva, serôdia, sobre cada um de nós. Nós queremos ver, sentir e viver essa verdade em nós. Queremos a cada dia, Senhor, viver esse poder para termos discernimento entre o bem Eu vou orar e o mal. pela nova liderança mundial da igreja. Rogamos que o Senhor continue ao nosso lado, continue cuidando de nós, nos mostre o caminho, Senhor. Há muitos desafios, o bem e o mal estão andando tão lado a lado que se não tivermos o Espírito de Deus, não vamos conseguir discernir qual é o correto. Mas olhando para a sua palavra, com certeza não iremos perder o rumo. Toma cada um de nós em tuas mãos, estamos aqui nesse momento de celebração e permanece conosco, nos concedendo esse poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eterno Deus, glorioso Pai, Paizinho querido, mais uma vez somos gratos por estarmos na tua presença, pela noite pela que tivemos e agradecemos também pela chuva que cai. E aqui estamos, Pai, para estar intercedendo, Pai, todos os pedidos que se encontram ali no varal.
O Senhor sabe e conhece, Pai. Estamos gratos por muitos que o Senhor já respondeu. Muitos que ainda vai responder pelos, pelos enfermos, Pai. Pelo que o Senhor te pede pela porta de emprego. O Senhor te pede também pelo a causa na justiça. E temos pedido, que pede também, Pai, que nós estamos pedindo pelo o pai do pastor que se encontra naquela situação, que adquiriu os aparelhos, sabe, o médico que já fez tudo o que podia. Só depende agora dele reagir, Pai. Então pedimos que o faça um milagre na vida do irmão Pai. Visita a família do pastor Marcos, Pai, que tu sabe a necessidade que ele tem de estar assim com o seu com o pai, mas o senhor sabe também a necessidade do seu pai, como está naquela situação aí naquele hospital. Então, Pai, seja a tua vontade sobre a vida do irmão Aécio e também sobre esta família. E aqui estamos também para pedir a Ti, que os pedidos que estão no coração também chegue a Ti, que eu responda de conforme a tua vontade. Então, Pai, meu querido, eu glorifico a Ti e agradeço que os pedidos foram respondidos, todos aqueles também que vão estar sendo respondidos e aqueles que vão estar sendo vão surgir de hoje para diante. Então, Pai, intercedo por esse, por aqueles, principalmente pelo mais necessário que chega a Ti, que assim seja feito de conforme a Tua vontade. Tá bem? Peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Pedro, seu áudio está fechado, irmão Pedro. Precisa abrir seu áudio. Irmão Pedro, isso, abriu. Pode orar. Maravilhoso Deus, nosso soberano Pai, graças te damos por este privilégio maravilhoso de adentrar a tua presença para orar, para louvar o teu santo. Pai, estamos colocando no teu altar, rogando humildemente a tua bênção, a iluminação do Espírito sobre a liderança mundial da tua igreja. O pastor, o Killer, ó Pai, com todos os seus demais assessores, seus ministeriais, para que cumpram, Senhor, fielmente a sagrada missão de te amar, servir e salvar a nível mundial, Pai. Ilumina para que o teu nome seja honrado, para que a tua causa avance em todos os recantos do mundo, conforme a mandado do Mestre, ide por todo o mundo pregar o Evangelho. Ó Deus de amor, que este Evangelho eterno, cheio do poder e de graça de salvação, alcance através, Senhor, da tua igreja. Usa-nos a todos para chegar aos recantos mais difíceis, Senhor. A liderança ilumina cada distrito, ó Pai, cada pastor com seus anciãos, seus líderes, para que teu nome seja honrado e que tenhamos a alegria de ver almas preciosas unindo-se ao teu povo, para a honra e glória do teu nome e para o avanço da tua santa causa. Abençoa este grupo da madrugada de oração. O pastor que estará falando para nós hoje, rogamos agradecidos, abençoa o Senhor, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado, meus queridos irmãos. Continue firme na fé, porque aquele que vem virá e não tardará. Muito bem, vamos estar agora entrando em sala simultânea. Você terá 10 minutos para, junto com alguém, um irmão em Cristo, também apresentar a sua petição em 10 minutos a partir desse momento. O tempo que vivemos em torno do propósito de cumprir a missão, então eu tenho certeza que eles e nós ficamos felizes em saber que somos alvo da oração de vocês, viu? Continuem, por favor, nós precisamos e tem feito a diferença. Amigos, Pastor Emerson, a irmã Celina está mandando um abraço aqui para o senhor, está aqui conosco também, viu? obrigado, irmã Celina. Deus abençoe, viu? A senhora ricamente. É bom vê-la, tá bom? Que o Senhor conduza aí a sua jornada, viu? Eu acredito que vocês todos já sentiram a alegria, né, de estar na presença do Senhor nessa manhã. É muito bom nos reunirmos, é bom orarmos juntos, é bom louvarmos o Senhor juntos. Isso faz a diferença, né? Que bom seria que cada cristão entendesse a importância desse momento, né? E não deixasse a rotina do dia nos engolir sem antes
nos derramarmos aí aos pés do Senhor buscando orientação. Irmãos, nós vamos ler um texto da Bíblia que nos ajuda a entender algumas coisas que precisamos continuar entendendo. O livro de Números, alguns costumam dizer que é o livro dos fracassos. O livro de Números, no hebraico, é chamado no deserto, né, na verdade, porque cobre um período aí de 40 anos aproximadamente em que o povo esteve no deserto. O povo esteve no deserto. E alguns dizem que é o livro dos fracassos, porque constantemente nesse livro você vê os altos e baixos, a queda do povo, às vezes de forma obstinada, se distancia, se rebela, mas você percebe que o livro de Números é muito mais do que isso quando você estuda e lê ele por completo. Você percebe que, na verdade, o livro de Números fala da fidelidade de um Deus que é bondoso, que cuida, que está presente na jornada. Então, o capítulo 20 ele nos ajuda a sistematizar essas ideias, para sairmos daqui entendendo algumas coisas especiais que nós precisamos entender, viu? Mas eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês antes de ler aí Números capítulo 20. A pergunta que eu quero fazer é: você já esteve num deserto? Né? Já esteve num deserto? Pense aí. Mas eu não estou me referindo aqui às regiões áridas, secas, de altas temperaturas, não. Eu estou me referindo àqueles momentos difíceis da vida, né? Aqueles grandes desafios que fogem ao comum, aquelas crises emocionais, pessoais, espirituais, momentos áridos. Não há dúvidas de que todos nós já estivemos, né? A nossa família, por uma razão ou outra, nesse mundo já enfrentamos isso aí. E, e às vezes deixamos escapar a beleza que o olhar atento encontra quando, quando percebemos que o deserto não é um acidente de percurso. Na verdade, é um campo de treinamento. E todos nós passamos, estamos passando, quem sabe hoje, ou passaremos pelo deserto da vida, por esses momentos que às vezes chegam até nós. A gente não pede, né? Nós fomos recentemente aqui na UPA, que é perto do lado perto, ao lado aqui, pertinho da Igreja Central, que é uma das minhas três igrejas, a Igreja Central da cidade, e vimos lá uma série de pessoas que chegaram até lá. Atendemos quase que 70, mais ou menos 70 pessoas. E eu fiz uma pergunta, né, para os irmãos. Falei, irmãos, você acha que alguém veio aqui na UPA porque quis? Você acha que a pessoa acorda sábado de manhã, né, e diz assim, coloca no itinerário: hoje, depois do pôr do sol, vou na UPA passear? Ninguém vai, né? A gente vai porque precisa, vai por uma necessidade. Então a gente lida com situações na vida que a gente não gostaria, mas que são nos apresentadas, e que a gente às vezes não tem muito controle, chega até nós. Outro dia eu estava num culto de quarta-feira e antes de orar eu vi que um dos meus líderes saiu e quando ele voltou, voltou com um semblante diferente. E eu perguntei para ele antes de orar: amigo, pode falar o que aconteceu? Ele disse: pastor, acabei de receber uma ligação de Campinas. O meu irmão Hugo é pai do meu sobrinho. O sobrinho chama-se Vitor, tem 9 anos. O Vitor tinha dores de cabeça constantes. Foi levado ao pediatra. O pediatra pediu alguns exames e o Vitor foi diagnosticado com um tumor no cérebro e precisava fazer uma cirurgia às pressas. O próprio médico disse: ele só sai daqui depois de uma intervenção cirúrgica. E ele soube ali, na quarta-feira, um culto de oração, antes de orarmos. E a mãe nem sabia, ele falou: eu peço que vocês não comentem nada, minha mãe ainda não sabe, meu irmão acabou de me ligar. E nós oramos porque a gente está junto em todos os momentos, né? Momentos de alegria, de felicidade, onde a mesa é farta, a gente come, e crente gosta de comer, né? A gente come, senta junto, se alegra, fala das bênçãos, e nos momentos difíceis, né? Então, eu falei aqui de comer porque eu lembrei dos almoços na casa da irmã Celina. A coisa lá era boa, viu?
Então, veja, a gente, e nos momentos difíceis, a gente chora junto. Isso é a família de Deus, é o povo de Deus. A gente se alegra juntos, a gente sofre e chora juntos. Então, nós oramos, o Vitor passou pela cirurgia e o medo era que na hora da extração, da remoção, isso comprometesse alguma função motora. Ele é uma criança, estava no cérebro. Mas graças a Deus o Vitor está bem, está se recuperando com todas as suas funções. Nós acreditamos que há poder na oração e entendemos que enfrentamos crises, desertos, enquanto nós estamos aqui. Mas entenda hoje que talvez passando ou tendo passado e precisando entender um pouquinho mais, o deserto não é um acidente de percurso, viu? É um campo de treinamento mesmo. O deserto não nos promove, na verdade, ele nos faz humildes. O deserto é a grande escola onde somos matriculados por Deus. Grandes homens estiveram lá: Elias, Davi, Moisés, o próprio povo de Israel, estamos vendo, Jesus. O deserto é um lugar de transformação. E o texto de hoje vai nos ajudar a entender um pouquinho mais. Acompanhe aí, no capítulo 20, do verso 1 ao verso 13, eu vou ler e diz assim, ó: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. A história começa com um tom fúnebre. Miriam morreu, o povo está no deserto, ainda não chegou em Canaã. E eu fico pensando que, guardadas as devidas proporções, isso aqui é uma miniatura da nossa vida. De momentos difíceis, estamos no deserto, não chegamos a Canaã, já não pertencemos mais ao Egito, mas também não chegamos na terra prometida. O povo estava reclamando, diz o verso 2, juntou-se contra Moisés e Arão, discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor, porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui. Por que vocês nos tiraram do Egito? Por que nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. E eu fico pensando, e tinha isso no Egito, né? Mas o povo tá insatisfeito com a forma como as coisas estão acontecendo. O tom aqui é de alguém descontente. Mas continua o texto. Moisés e Arão saíram diante da assembleia, foram até a igreja, foram até a tenda do encontro, até o templo, se ajoelharam, como nós fizemos aqui, com o rosto em terra, oraram a Deus e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara com seu irmão Arão, reúna a comunidade diante desta e fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar a água desta rocha para lhe dar? E então Moisés ergueu o braço, e você conhece bem essa parte da história, e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Esse é um texto incrível que nos ajuda a entender algumas coisas importantes que nós precisamos entender no início desse dia e celebrando ao Senhor esses 5 anos de grandes vitórias. Eu creio que muitas outras virão. Eu creio que muita gente precisa se unir a esse grupo para experimentar o que nós estamos experimentando e o que vocês têm experimentado ao longo desse tempo, né? Mas há aqui algumas lições importantes que eu queria que, nesse momento de celebração, você guardasse em seu coração, fizesse parte da sua jornada no deserto,
para que Deus continuasse dando a você grandes vitórias, dando à sua família grandes vitórias. A primeira lição é a mais óbvia de todas, mas aqui em casa a Dani diz que o óbvio tem que ser dito. A gente ama, mas tem que dizer que ama. A gente diz que cuida, mas tem que ajudar a lavar a louça. Tem que fazer parte, tem que se envolver, né? A primeira lição óbvia é que no deserto há crises. Todos nós enfrentamos, né? Lutas, dificuldades. Esses 5 anos foram marcados de muitas lutas, foram marcados de momentos de clamor aqui, porque não é fácil a jornada, não é fácil acordar de madrugada, não é fácil, às vezes, priorizar a vida espiritual em detrimento de tanta coisa que fica batendo como urgente, né? Com as sirenes ligadas. E às vezes a gente cai na besteira de achar que essas coisas são emergenciais, e esquecemos do que mais importa. Então há crises no deserto. A gente ora porque há necessidade de oração, a gente precisa de fato de se conectar ao Senhor e permitir que Ele continue conduzindo. Quem sabe alguém hoje está enfrentando uma luta nesse momento de celebração, no deserto, né? Quem sabe você esteja aí frustrado porque algum sonho foi pausado, porque as coisas não têm acontecido do jeito que você gostaria. É o deserto. E Jesus disse, né? E esse texto a gente conhece de cor. No mundo teremos aflições. Tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Mas há uma outra lição, é que se no deserto há crises, há um Deus no deserto. Há um Deus no deserto. Há um Deus que cuida. A jornada no deserto não é para ser feita sozinha. Ela é para ser feita assim, ó, com muitas telas, um ao lado do outro. Ela é para ser feita regada a muita oração, mas há um Deus que nos conduz nessa jornada. Há um Deus conduzindo esse grupo. Há um Deus que vai continuar conduzindo, há um Deus que tem conduzido a história da igreja, a nossa história, a nossa família. E nós temos evidências disso. Há um Deus. E eu fico encantado porque no verso 7 a Bíblia, a mensagem diz assim, ó, o Eterno falou com Moisés. Sabe o que que é isso, irmãos? O povo reclama, Moisés vai para a igreja e Deus fala. Eu não sei se o seu coração acelera diante disso, se você fica, como você se sente, mas Deus fala. É o Eterno falando com o passageiro. É Deus dizendo para você: ao longo desses 5 anos eu tenho me preocupado com as suas inseguranças e vou continuar. Eu estou ao lado. É aquele que se preocupa com a nossa dor, com a nossa desorientação. Essa é a prova que você pode pedir. Essa é a prova que você pode falar. Essa é a prova que você pode chorar. Essa é a prova que você pode rir. Porque Ele ouve. Porque Deus ouve. Porque Deus fala. Moisés está lá orando e Deus responde. Deus sempre responde, irmãos. Sempre. Ele pode não responder no tempo em que você quer e do jeito que você quer, mas ele responde. Porque não faz sentido um Deus que de Gênesis a Apocalipse está buscando se relacionar com você, construir uma ponte sobre o abismo, falar ao seu coração e de repente não quer falar, não quer responder. Pois quando oramos, Deus está ainda mais disposto a falar, mais disposto a responder. Repito, não é do nosso jeito, não é no nosso tempo, não é para fazer os nossos caprichos, mas ele fala. Ele usa as pessoas para falar, ele usa a sua palavra para nos falar. E o deserto, às vezes, é o lugar onde em silêncio podemos ouvir. Há crise, mas há um Deus. Há lutas, mas há aquele que nos prometeu vitórias. E é por isso que esse grupo celebra, porque há um Deus que tem ouvido as orações que têm sido erguidas ao céu dessa grande sala de oração a toda madrugada. E eu queria fazer um apelo para vocês. O apelo é que vocês continuassem, porque as vitórias que alcançaremos lá no campo de batalha, do dia a dia,
pregando o evangelho, lidando com as coisas comuns, elas são grandemente influenciadas por esse momento aqui, ó. Uma igreja que sai para pregar, ela é influenciada por esse momento aqui. É assim que a gente vai ver a igreja cumprir a missão e Jesus voltar, desse jeito aqui, orando, buscando ao Senhor de fato. Então há um Deus no deserto, há um Deus que fala. Por isso você pode abrir o coração. Mas às vezes nós nos sentimos autossuficientes, isso é um grande erro. Nós achamos que podemos todas as coisas, e aí é só diante da derrota, quando nós esperávamos uma vitória, às vezes é só diante do lado de joelhos, do lado da maca de quem amamos, no hospital, ou diante das perdas, é que a gente olha para o eu e manda ele calar a boca, para ouvir Deus falar. Porque caso contrário, às vezes a gente fica ouvindo demais aquilo que não deveríamos ouvir e nos esquecemos de que o Senhor quer falar. Então continuem conectados, que 5 anos se transformem em tantos anos quantos necessários até que Jesus volte. E se for daqui um ano, que a gente comemore mais um ano dessa sala de gente que ora. Mas se for daqui alguns meses, que saiamos daqui para comemorar na eternidade, nos 1000 anos, porque servimos a um Deus que nos ouviu, um Deus atento. A penúltima lição para a gente concluir é que Deus fala e Deus não fala de forma aleatória. Então há orientação no deserto. Deus disse para Moisés: Moisés, tem algo que você precisa fazer. Reúne o povo e fala com a rocha. Fala. Essa era a orientação. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, do fundo do meu coração, e eu tenho aprendido isso na jornada. Estamos juntos. É que as orientações do Senhor, elas não são sugestões, irmãos. Você não abre a Bíblia de madrugada pedindo a Deus que dê uma sugestão da forma com a qual você vai conduzir a sua vida. Não é isso. A orientação do Senhor é uma prescrição contra a doença da falta de fé. Ninguém que o médico prescreveu tomar 10 miligramas de antibiótico resolve por conta própria achar que é uma sugestão e eu vou tomar agora 3. Não é assim. Não é uma sugestão, é uma prescrição. A orientação. Às vezes pensando na sobremesa, e eu luto, dizendo, Senhor, me ajuda, eu oro, me ajuda a cuidar da saúde. Eu tenho 2 filhos para cuidar. Eu tenho uma igreja que merece o melhor de mim, o melhor da minha saúde. Então me ajuda a vencer os maus hábitos que adquirimos ao longo da nossa jornada, que herdamos. Eu quero ser fiel à sua prescrição. Eu não quero viver do meu jeito. A gente não foi resgatado para vivermos do nosso jeito. Enquanto vivemos no deserto, o Senhor e a sua presença nos orienta a vivermos do jeito dele que é o melhor. E nós erramos, porque Moisés errou. E quantas vezes, né? Nós erramos em não seguir a orientação do Senhor. Erramos em nosso casamento, erramos com os nossos filhos, erramos na nossa igreja. Quantas vezes erramos? Uns com os outros. Mas os nossos erros não nos definem. Temos que voltar para a orientação do Senhor e seguirmos. Lembra a orientação? Moisés, fale com a rocha. Alguns estudiosos dizem, na verdade, que uma possível tradução é: Moisés, fale sobre a rocha. Não é o momento de falar de você, Moisés. Não é sobre você. Eu fui no Museu do Louvre com a Dani e ela é professora de educação artística, então eu aproveito quando ela não está para me falar o que eu vou falar agora. É que nós fomos ver a Mona Lisa e aqui para nós, né, que somos amigos, eu não vi graça nenhuma na Mona Lisa.
um monte de gente para ver a Mona Lisa, uma multidão, um pisando no pé do outro. Você não consegue nem refletir direito. E atrás da Mona Lisa tem um lindo quadro gigantesco. A Mona Lisa é pequenininha e tem um quadro gigantesco com uma cena bíblica atrás. E as pessoas não dão muita atenção, estão olhando para a Mona Lisa. Mas na cena grande ou na pequena, ninguém olha o prego que está segurando a obra. Você vai para ver a obra. E quando eu falo isso, a minha esposa diz: Mas como você é insensível, você não tem sensibilidade para avaliar a obra de arte. Eu não vejo beleza nenhuma na Mona Lisa. O que que tem aí? Mas ninguém vai ver a obra, ninguém vai ver o prego que segura a obra de arte. A gente vai ver a obra de arte. Então não é sobre Moisés, é sobre quem Deus é. E se até hoje você tinha alguma dúvida de quem era a rocha, em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 4, Paulo diz o seguinte: eles beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam. E ele diz com todas as letras: e a pedra era Cristo. Acabou. Ponto final. Quem é que estava? Moisés deveria falar sobre quem? Sobre Cristo. Hoje você estudou a lição da escola sabatina ou vai estudar, você vai entender que o anjo que falou da sarça, que falou com Moisés, era Cristo. Então não, não era sobre Moisés, irmãos, era sobre Cristo. Moisés deveria falar sobre a rocha, essa era a orientação. Mas tudo isso foi para nos levar ao ponto de agora, e nós concluímos com isso. Moisés errou, isso lhe custou quase tudo, você sabe da história. Ele não pôde entrar na terra prometida. É verdade que a história de Moisés não termina aqui, ela continua, tem mais um capítulo. Você pode ler o capítulo da história de Moisés lá no livro de Judas, antes de Apocalipse. Mas Moisés não entrou na terra, porque esse episódio custou muita coisa para ele. Mas o que vai acontecer agora, depois disso, é a mensagem que Deus quer que eu e você entendamos nessa jornada de 5 anos e na jornada que ainda teremos para frente. O texto diz que quando Moisés bateu, feriu a rocha, verteu água. Saíram muitas águas. Deus poderia ter dito com toda a propriedade: Moisés, você errou, então vai morrer você, Arão, de sede, o povo de sede, porque o combinado não é caro. Eu dei para você orientação, tem evidências da minha presença, do meu cuidado, mas ainda assim você escolheu fazer diferente. Mas não, irmãos. Se você olhar o texto com atenção, orando a Deus e pedindo ao Espírito Santo para falar as verdades ao seu coração, você vai ver que Moisés bateu e a rocha verteu água. Sabe como é o nome disso? Sabe como eu chamo isso? Eu costumo dizer que há graça no deserto. A água jorrou a despeito do erro de Moisés. O texto diz: saiu a água da rocha e o povo e o rebanho bebeu. Tiveram a sede saciada. Moisés tinha errado, mas o deserto não é sobre os erros do povo, mas é sobre a fidelidade de Deus. As lutas que enfrentamos na nossa vida não são evidências de que Deus nos abandonou, pelo contrário, é o palco perfeito para ele manifestar o poder dele na sua vida. Então, ore, continue confiando e se entregue para viver aquilo que Deus tem sonhado para nós. O nome disso é graça, porque graça é receber água quando merecemos morrer de sede. Saíram muitas águas, diz o texto. Você está vendo aqui a evidência de uma graça irresistível. É isso mesmo, Márcio. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente não vai sair daqui para pecar muito, para receber muita graça, não, não é isso. Mas é quando erramos, o Senhor não nos trata como merecemos. O irmão Mário perguntou aqui para o irmão Egídio, né? Como é que está o Senhor? Melhor do que mereço. E é isso mesmo. É porque Deus não nos trata como nós merecemos. Deus não nos retribui
como merecemos. Ele é gracioso, ele é bondoso, ele é amoroso, ele é longânimo. Ele é um Deus que ouve, ele é um Deus que age, é um Deus que tem poder. É um Deus que nesse momento está rodando, está girando a roda da vida para cuidar de você, para lhe manter conectado a esse grupo, para dizer para você, e vale a pena, 4 horas da manhã, ler a Bíblia e orar. Isso não significa que a jornada vai ser fácil, mas significa que a vitória está garantida. Significa que no trajeto do deserto você não está sozinho, tem orientação, tem água para beber, tem graça. E nós podemos concluir agora porque você já ouviu aquilo que Deus tinha para falar para você. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, o deserto não é sobre os desafios que vocês passarão, mas é sobre as vitórias que eu darei a você. É sobre a minha presença. Então confie e se entregue. Não é sobre a aridez do deserto, mas é sobre o oásis da confiança. Você sabe qual é a coluna que tem mantido este grupo unido? É a convicção, é a confiança de que Deus está agindo e que Ele vai continuar agindo, a despeito das lutas que vocês têm pendurado no varal. Ele tem agido e vai continuar agindo. Então eu queria fazer um convite para você. Dois convites. O primeiro, não deixe que nada nem ninguém roube de você o privilégio de estar conectado ao Senhor na primeira hora do dia. Não deixe nada. Nada é mais importante do que isso aqui. Nada. Nada é mais importante. E segundo, confie e se entregue. A jornada não é fácil, mas a presença do Senhor garante o que precisamos para vencer. Então, guarde isso no seu coração e que eu e você entendamos que não é sobre as lutas do deserto, mas é sobre a fidelidade de Deus. Se fosse sobre as lutas do deserto, o livro de Números seria o livro dos fracassos. Mas como tem que ver com a fidelidade de Deus, o livro de Números fala de um povo que entrou na terra prometida e que desfrutou daquilo que Deus tinha. E essa é a verdade que Ele quer que de fato você guarde no coração. Parabéns pelo seu compromisso espiritual. Essa é a igreja de Deus. Isso aqui é a igreja de Deus. É gente reunida para orar, né? Ninguém vê esses bastidores, né, irmão Mário? Ninguém vê. Ninguém. Isso aqui não percebe. Isso aqui não dá. Isso aqui não gera seguidores no Instagram. Isso aqui não dá like. Isso aqui não dá visibilidade. Mas é isso aqui que garante a vitória da igreja. É quando oramos, intercedemos, confiamos e permitimos aquele que está ao nosso lado ir à frente, conduzindo a jornada. Eu quero orar com você agora. Essa é a sequência, irmão Mário. Posso orar com eles? Pastor, nós temos uma música final Perfeito. e Então no aguarde. retorno o Senhor encerra com oração. Vamos louvar o Então aguarde. Senhor e a gente volta com a oração final do pastor Emerson. Louvado seja Deus, pastor, que mensagem maravilhosa. Eu precisava muito ouvir isso, viu? Vamos louvar o Senhor.
Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso, pastor. Bendito seja para sempre o Senhor nosso Deus. Pastor Emerson, nossa gratidão. Muito obrigado por nos trazer tão linda mensagem. Eu precisava muito, pastor. Todos nós aqui estamos sensíveis à voz do Espírito Santo e, sem dúvida nenhuma, ouvimos a voz desse Deus maravilhoso. Muito obrigado, pastor Emerson. Na próxima segunda-feira, nós teremos a alegria de tê-lo aqui conosco novamente. Lembre-se, queridos irmãos, eu estou orando por você. Você ora por mim e esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. Pastor, encerre conosco com oração, pastor. Bom, Mário, vamos orar. Eu que agradeço. Tenho uma tremenda admiração por vocês, pelo Senhor, professora Angélica, Celina, citando esses, ficamos mais perto, mas por cada um, né? É uma admiração por esse fervor, por esse compromisso, né? Então, Deus abençoe vocês, viu? A gente vem participar no momento, tem vontade de estar sempre, né? Eu acho que eu vou colocar isso na minha agenda, né? Para estar sempre, porque é bom, é muito bom. Será uma alegria tê-lo conosco. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Pai querido, o nosso coração, mais uma vez, se alegra porque estar na sua presença é de fato extraordinário. Aqui juntos, com o teu povo, perto de ti, encontramos sentido e propósito para a nossa vida. Obrigado por esse grupo. Há 5 anos o Senhor tem falado a eles durante a madrugada, tem fortalecido, tem ouvido, tem agido, e eu acredito, Senhor, que muita coisa tem acontecido ou deixado de acontecer, porque esse grupo tem orado ao Senhor. Eu creio que nós, pastores, nossa família, igreja, que tem sido alvo da oração intercessora deles, tem desfrutado de vitórias, porque esses homens e mulheres, de forma abnegada, se levantam na madrugada para poder buscar ao Senhor e interceder. Querido Deus, cuida deles e que na jornada, às vezes árida, quente, sem aplausos, às vezes sem reconhecimento, isso aqui é os bastidores da festa. Às vezes na jornada não tão fácil. Às vezes temos a sensação equivocada de que o desafio é maior do que nós. Mas maior é aquele que está conosco, o Senhor, caminhando ao nosso lado, nos dando forças, ajustando, agindo, orientando, derramando a sua graça irresistível, inexplicável. E é por isso que nós terminamos o nosso encontro com o coração grato pelo que o Senhor tem feito nessas madrugadas e dizendo que ao Senhor seja a glória para sempre, por tua graça, pelos milagres que aconteceram, aqueles que acontecerão no dia de hoje e aqueles que acontecerão até que o Senhor volte para nos buscar. Cuida, Senhor, de cada um aqui, por favor. Cada família, de cada pedido, de cada anseio, Senhor, eu entrego eles em tuas mãos. Fortaleça as mãos deles, os joelhos que se dobram para orar. Cuida da família deles. Que esse grupo não se acabe, não passe, pelo contrário, que se fortaleça. Que a este lugar se achegue aqueles que sentem a necessidade espiritual de estar ligado à videira verdadeira. Que cresçamos juntos para a glória do teu nome. Obrigado por tudo. Que essa jornada de celebração seja para eles o relembrar de um Deus poderoso que está agindo e que vai continuar. E nós oramos pedindo todas essas bênçãos. Pedimos o perdão dos nossos pecados. Pedimos o batismo do Espírito Santo. E nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém.
Um grande abraço a todos vocês. A gente se encontra na próxima quarta-feira em mais uma madrugada, celebrando ao Senhor. E nós teremos a alegria de ter conosco um dos pioneiros também, o pastor Jefferson, estará conosco na próxima quarta-feira. E de hoje a 8, dia 14, teremos de volta o pastor Emerson. Um grande abraço, fiquem todos na paz e na graça desse Deus maravilhoso. Um ótimo dia para todos vocês. Bom dia.